Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Meu nome é Mônica Queiroz, sou professora de Direito Civil do curso Pretório. É um prazer imenso estar com vocês. Essa semana nós concluímos aí o curso As Pessoas no Código Civil de 2002. E hoje eu estou aqui para responder as perguntas dos nossos amigos internautas. Você aí de casa que enviou a pergunta, presta bem atenção, porque eu vou lê-la aqui agora. Vem cá comigo. A Ângela Machado, de Foz do Iguaçu, do Paraná, pergunta: olá, professora Mônica Queiroz, qual a diferença entre o registro da pessoa natural e o registro da pessoa jurídica? Bom, Ângela, a questão é a seguinte: claro que esses registros apresentam diferenças, sim, como você já próprio está indicando aqui na questão. E o que a gente pode dizer é que o registro da pessoa natural, ele é meramente declaratório. Já o registro da pessoa jurídica, ele é, ao revés, ele é constitutivo. Então, perceba a grande diferença que existe entre o registro da pessoa natural, que, como eu disse, é declaratório, e o da pessoa jurídica, que é constitutivo. Como assim? Explico melhor. Veja bem. Quem é a pessoa natural? Pessoa natural é o ser humano, como bem sabemos. Quando você nasce, o que aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo? O seu pai foi até a maternidade, pegou um documento e levou-o até o cartório e procedeu ao seu registro. Veja bem, Ângela, que esse registro, ele apenas declarou que aos tantos dias do mês tal, a Ângela nasceu, filha do fulano e da Beltrana. Perceba bem que esse registro, ele apenas está declarando que você já nasceu com vida. Já o registro da pessoa jurídica é diferente. Primeiro, quem é a pessoa jurídica? Vamos lembrar? Pessoa jurídica é um ente moral que foi criado pelo ser humano, ao qual o ordenamento atribuiu personalidade jurídica. Então, perceba bem, a confusão surge daí. É que a pessoa natural tem personalidade jurídica, mas a pessoa jurídica também tem personalidade jurídica. Quando a gente fala de uma pessoa jurídica com personalidade jurídica, é importante lembrar que a personalidade jurídica da pessoa jurídica, ela surgiu como? Ela surgiu com o registro do ato constitutivo dessa pessoa jurídica. Por isso que a gente diz que o registro do ato constitutivo da pessoa jurídica apresenta o quê? Um caráter, uma natureza constitutiva. Está dando a personalidade, está atribuindo personalidade àquela pessoa jurídica. Essa informação de que é o registro que atribui personalidade jurídica à pessoa jurídica está no Código Civil de 2002, lá no artigo 45. Agora, essa sua pergunta ela é muito interessante porque ela nos remete a uma outra ideia. Qual? Quando se inicia a personalidade, seja da pessoa natural, seja da pessoa jurídica. Digo a você brevemente que o início da personalidade da pessoa natural, para responder essa pergunta, a pergunta não é simples, existem pelo menos 3 teorias para explicar isso. Vou me ater aqui às 2 mais importantes. Existe uma teoria que está no Código Civil de 2002, expressa no artigo 2º, na primeira metade do artigo 2º, que fala que a personalidade jurídica da pessoa natural se inicia do nascimento com vida. Há uma segunda teoria, que a gente chama de teoria concepcionista, que é uma teoria mais moderna, uma teoria de vanguarda, que já nos informa que a personalidade se inicia, na verdade, é da concepção. O que eu quero mostrar para você, Ângela, minha amiga Ângela Machado, lá de Foz do Iguaçu, do Paraná, o que eu quero mostrar para você, Ângela, é que se você é adepto da teoria natalista, que fala que a personalidade da pessoa natural se iniciou do nascimento com vida, ou se você é adepto da teoria concepcionista, que nos informa que a personalidade se inicia da concepção, em uma ou outra teoria, sendo adepto de uma ou de outra teoria, você vai concluir que o registro da pessoa natural apenas declara algo, ao revés do registro da pessoa jurídica, que atribui a personalidade à pessoa jurídica. Vamos lá para a próxima pergunta. Nós temos aí
A pergunta do Diego Naves. Olá, Diego Naves, ele é de Santos, o Diego, de São Paulo. E o Diego, ele mandou lá pelo e-mail do saberdireito@stf.jus.br. O Diego mandou a seguinte indagação. Olha lá, tudo bem, professora Mônica Queiroz? Tenho a seguinte dúvida. É possível a declaração de morte presumida sem decretação de ausência? Muito obrigado, Diego, de Santos, São Paulo. Diego, sua pergunta é bem bacana e bem atual, aí, bem de acordo com o Código Civil de 2002. Por quê? Porque eu te digo o seguinte, antes do Código Civil de 2002, havia uma ideia de que a declaração de morte presumida, ela estaria necessariamente atrelada à decretação de ausência. Então, veja bem que haveria a declaração de morte presumida de um sujeito que fosse ausente. Se lembre comigo. Quem é o ausente? A gente se lembra sempre daquele exemplo. O ausente é um sujeito que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É isso mesmo, esse é o ausente. É o sujeito que desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios. Muito bem. Antes se atrelava a ideia de declaração de morte presumida ao ausente, sim, é esse sujeito que desapareceu sem deixar vestígios aí, após um longo e árduo procedimento de ausência. Hoje, no Código Civil de 2002, nós vamos encontrar lá no artigo 7º, e eu chego respondendo a sua pergunta, nós vamos encontrar lá no artigo 7º uma informação muito relevante que desatrela, que afasta o Instituto da Declaração de Morte Presumida do Instituto da Ausência. Como assim? É que o artigo 7º, se você tiver oportunidade de acompanhar comigo, se você tiver com o Código Civil, o artigo 7º do Código Civil, o que ele fala pra gente? Ele fala assim, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Perceba que o caput do artigo 7º, ele já está deixando bem claro para você que a morte, respondendo a sua pergunta, a morte presumida, é possível a declaração de morte presumida sem decretação de ausência? Sim, o artigo 7º traz as possibilidades em que isso se torna aí factível. E o que eu vou dizer a você, Diego, se você conferir os incisos lá, vamos conferir juntos os incisos do artigo 7º. Ele fala assim, inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Veja bem que nesse inciso 1, nós vamos ter aí uma pessoa que, por exemplo, entrou dentro de um avião, e a gente lembra daquelas tragédias aéreas, a pessoa entrou dentro de um avião, o avião caiu, foram procurados corpos, não foi encontrado nenhum corpo. E daí que o que eu lembro a você, Diego, é que como solucionar essa questão? Haverá sim a declaração de morte presumida, porque não foi encontrado nenhum corpo, mas pergunto a você, haverá aí antes um procedimento de ausência? Claro que não. Então, essa é a primeira situação que está lá no artigo 7º, inciso 1 do Código Civil de 2002, que traz aí a possibilidade de declaração de morte presumida sem decretação de ausência. O inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Lembre-se dos acidentes aéreos, do sujeito que entrou na embarcação, o barco afundou, não foi encontrado corpo. Muito bem, é o artigo 7º, inciso 1. Porém, nós vamos encontrar uma segunda situação de declaração de morte presumida também aí sem decretação de ausência, que está no inciso 2. Confira comigo. Olha o que o inciso 2 fala para a gente. O inciso 2 diz o seguinte, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Poxa, professora, você pode dizer, que redação difícil desse inciso 2. Vou traduzir ela para você. O inciso 2 está lembrando de um sujeito. Imagina um sujeito que ele foi para a guerra. Imagina um sujeito que foi para a guerra. Imagina mais. Essa guerra já acabou. E você tem que idealizar o seguinte, essa guerra já acabou, já tem 2 anos. No mínimo 2 anos que essa guerra acabou. Então o sujeito foi para a guerra já acabou, já tem 2 anos. Esse sujeito não apareceu. Será mais uma situação de declaração de morte presumida em que não haverá procedimento de ausência. Então, percebam bem, para resumir aí a morte presumida sem decretação de ausência. A primeira situação, extremamente provável, a morte de quem estava em perigo de vida. A segunda situação é um sujeito que foi para a guerra, tem 2 anos já que essa guerra acabou e ele não voltou. Só para fechar aí para o meu amigo Diogo,
Essas duas situações de declaração de morte presumida sem decretação de ausência, há exigência do preenchimento de um requisito, que está no parágrafo único desse mesmo artigo 7º. Que requisito é que é esse, ô Diego? Deverão ser esgotadas todas as buscas e averiguações, tá? Só depois de esgotadas todas as buscas e averiguações é que haverá declaração de essa morte presumida, e lembrando que não haverá aí procedimento de ausência. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da nossa amiga Tereza Martins, lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E a Tereza diz o seguinte: oi, professora Mônica Queiroz, o que é domicílio necessário? Muito obrigada. Tereza, é o seguinte, quando a gente fala em domicílio, o domicílio, ele poderá se manifestar de duas maneiras aí, pelo menos. A primeira maneira que o domicílio se manifesta é o chamado domicílio voluntário. O que é o domicílio voluntário? É aquele que é escolhido livremente pela pessoa. Perceba bem que a pessoa escolhe ali aquela cidade, aquele município como seu domicílio. Esse é o domicílio voluntário. De outro lado, atendendo aí a uma classificação doutrinária que existe uma segunda manifestação de domicílio, que é o chamado domicílio necessário. E o que é o domicílio necessário? Que é a sua pergunta. O domicílio necessário, primeiro, ele comporta sinônimos que merecem ser lembrados aqui por nós. Você pode chamar de domicílio necessário, ou você pode chamar de domicílio legal, ou você pode chamar de domicílio compulsório. O que é o domicílio necessário, legal ou compulsório? É aquele que é imposto por lei. Então, veja bem, se o voluntário você escolheu livremente, o necessário foi imposto por lei. A questão é que existem algumas pessoas na nossa sociedade que não podem escolher livremente o seu domicílio. E aí a lei chega impondo um domicílio a essas pessoas e a gente chama esse domicílio de domicílio necessário. Vamos além, se você perguntar, mas quem é então que tem domicílio necessário? Se você consultar o artigo 76 do Código Civil, você vai encontrar lá, que é o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. São as 5 pessoas que apresentam domicílio lá, necessário, domicílio imposto por lei. Muito bem, meus amigos, vamos fechar esse primeiro bloco, vamos para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.